Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. As medidas provisórias estão saindo a todo momento e a ideia nossa é soltar esses vídeos para que a gente possa estudar, refletir, debater e nesse momento não há nenhum culpado, né? É um momento de união, de fraternidade, de solidariedade, de altruísmo e que a gente juntos temos que enfrentar tudo isso e sairemos aí, se Deus quiser, uma sociedade melhor, mais evoluída, mais amorosa, mais solidária, é o que a gente espera, né? E aqui, sem entrar em questões políticas, porque não é momento disso, o governo vem soltando medidas provisórias, e como eu disse já, né, ele vem soltando medidas provisórias, agora atendendo algumas categorias específicas, algumas funções específicas, e no caso aqui atendendo o trabalhador portuário, né? Eu vou destacar aqui em relação ao portuário, aquilo que importa em relação a parte, vamos dizer assim, inicial. Porque essa medida provisória, ela trata tanto do trabalho portuário quanto da cessão de pátio sob a administração militar. E como eu disse, são vídeos iniciais. Nada impede prepararmos outros vídeos para que a gente possa juntos aí debater e refletir. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: você não confundir empregado com trabalhador. Lembra disso? Todo empregado é um trabalhador. Só que nem todo trabalhador é um empregado. Então a relação de emprego é igual à relação de trabalho, mais os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, também chamados de elementos fáticos jurídicos ou pressupostos. E eles estão plasmados lá nos artigos 2º caput e 3º caput da CLT. O artigo 2º caput da CLT traz o conceito de empregador. Empregador é empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Daí vem a pessoalidade. E o artigo 3º caput traz o conceito de empregado, que empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Portanto, o empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, prevalece o entendimento, até em hermenêutico exegese, que por interpretação sistemático-teleológica, a gente juntando esses dois artigos, nós teremos 5 requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. Pessoa física, pessoalidade, que é infungibilidade ou intuito persone, a não eventualidade, que é a habitualidade, a onerosidade, que tem a ver com o salário, que é aquela ideia de contraprestação de retribuição, e a subordinação, ainda prevalece o entendimento que é a subordinação jurídica, que é a vinculação do empregado ao poder empregatício, que é aquele poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. E por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque a gente tem que lembrar quem é o trabalhador avulso, né? Tá falando do setor portuário, e lá nós temos os avulsos portuários e não portuários, quer dizer, o portuário tem íntima relação com o avulso. E para ser trabalhador, tá faltando algum requisito, né? Então, o trabalhador avulso é aquele que presta serviço a diversos tomadores com intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, que é o OGMO. Então, repetindo, quem é o trabalhador avulso? É aquele que presta serviços a diversos tomadores, com essa intermediação obrigatória ou do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, havendo trabalhadores avulsos portuários e não portuários. Ele é muito próximo do eventual por faltar a habitualidade ou não eventualidade. Eu separo aqui um trecho de uma doutrina balizada, professor Maurício Godinho Delgado, uma obra que quem tem aula comigo sabe, que eu gosto bastante. E ele fala o seguinte, só pra gente deixar o vídeo um pouco mais técnico, né? O obreiro chamado avulso corresponde à modalidade de trabalhador eventual que oferta sua força de trabalho por curtos períodos de tempo entrecortados a distintos tomadores, sem se fixar especificadamente a qualquer deles. A principal distinção percebida entre o trabalhador avulso e o trabalhador eventual, entretanto, é a circunstância de sua força de trabalho ser ofertada no mercado específico em que atua por meio de uma entidade intermediária. Essa intermediação obrigatória
ou feita pelo órgão gestor de mão de obra, isso em relação aos portuários, ou pelo sindicato em relação aos não portuários. Esse ente intermediador é que realiza a interposição da força de trabalho avulsa em face dos distintos tomadores de serviço. Essa entidade intermediária é que arrecada dos tomadores o montante correspondente à prestação de serviços e perfaz o respectivo pagamento ao trabalhador envolvido. Então percebe que essas são as características, portanto, do trabalhador avulso, embora aqui esteja falando, né, a epígrafe de portuário, tá? Então acho importante fazer a introdução para a gente contextualizar do que estamos falando. Então sempre quando você assistir esses vídeos, recomendo imprimir a medida provisória ou mesmo abrir no celular, no computador, no iPad, para a gente poder ler, né? A gente faz uma leitura, aqui eu vou separar os aspectos lógicos mais importantes, essa parte inicial do trabalhador portuário no caso, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui juntos, então vai acompanhando aí. Medida provisória 945 de 4 de abril de 2020, a epígrafe a sua ementa, dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da Covid-19, do coronavírus, no âmbito do setor portuário e sobre a outra parte, a seção de pátios sob a administração militar. Então vamos lá. Artigo 1º, eu vou sempre separar assim, artigo 1º, 2º. O primeiro fala, essa medida provisória dispõe sobre medidas especiais em resposta à pandemia decorrente da Covid-19 com o objetivo de garantir a preservação das atividades portuárias consideradas essenciais. Hoje é muito importante a gente definir quais são as atividades consideradas ou não essenciais. E 2, a seção de uso especial de pátios sob a administração militar. Então ela tem dois objetivos, dois escopos. Primeiro, garantir a preservação das atividades portuárias. E segundo, a seção de uso especial de pátios sob a administração militar, tá bem? Vamos continuar aqui. E como eu disse, eu venho falando nos vídeos, quer dizer, agora vai ser muito comum medidas provisórias mais específicas, porque toda a categoria está sofrendo, né? Então, eu vou ter, o que o governo procurou fazer no primeiro momento, de novo, sem entrar em questões políticas, foi estabelecer de maneira geral, regra geral, a preservação do emprego e da renda. E agora está mais preocupado com essas categorias mais específicas. Artigo 2º. Para fins do disposto nessa medida provisória, o órgão gestor de mão de obra, como falei, não poderá escalar trabalhador portuário avulso nas seguintes hipóteses. Eu fui pesquisar isso aqui, isso é uma reivindicação dos próprios trabalhadores da própria categoria. Quando o trabalhador apresentar os seguintes sintomas, acompanhados ou não de febre, ou outros estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal, compatíveis com a Covid-19, quer dizer, ontem mesmo, né, hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo aqui domingo, ontem, sábado, eu participei daquele programa Fala Brasil da TV Record ao vivo, eu fiquei a manhã inteira na Record, eu aprendi muito, porque estava com 4 médicos, inclusive até o Dr. Bactéria estava lá, e aprendi muito, né, quais são os sintomas, como é que funciona esse coronavírus. Realmente o que assusta, o que preocupa, é esse poder de contaminação, de propagação, a questão da infectologia. Tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória. E é isso mesmo, tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória. Quando o trabalhador for diagnosticado com a Covid-19 ou submetido a medidas de isolamento domiciliar por coabitação com pessoa diagnosticada com a Covid-19, também não pode. Quando a trabalhadora estiver gestante ou lactante, também não. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 60 anos, que é uma idade que a gente está estipulando, né, como divisor de águas, ou quando o trabalhador tiver sido diagnosticado com imunodeficiência, eles falaram muito ontem disso, dessa imunodeficiência, doença respiratória ou doença pré-existente crônica ou grave, com doença cardiovascular, respiratória ou metabólica. Então a gente tem uma preocupação aqui com o meio ambiente do trabalho, que tem previsão inclusive em convenções da OIT, na própria Constituição, no plano infraconstitucional. Estamos falando de normas também de higiene, saúde e segurança do trabalho, que são normas indisponíveis, cogentes, imperativas ou de ordem pública de observância obrigatória, né? E aí, continuando, o órgão gestor de mão de obra deverá encaminhar à autoridade portuária semanalmente lista atualizada de trabalhadores portuários avulsos que estejam impedidos de ser escalados
acompanhada de documentação que comprove o enquadramento dos trabalhadores em alguma das hipóteses previstas no caput. Parágrafo segundo. A comprovação dos sintomas de que trata o inciso 1º, inciso 1 do caput, poderá ser realizada por meio de atestado médico ou outra forma estabelecida em ato do Poder Executivo Federal. Quer dizer, o mundo está se empenhando, quem está acompanhando o noticiário sabe, das diversas formas de você identificar os sintomas, né, do coronavírus. Para terceiro, os trabalhadores que se enquadrem em alguma das hipóteses previstas no caput poderão enviar documentação comprobatória de sua situação ao órgão gestor de mão de obra por meio eletrônico, que justamente é o órgão esse que faz a intermediação lá em relação aos trabalhadores portuários. Nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput, os trabalhadores ficarão obrigados a informar imediatamente ao órgão gestor de mão de obra qualquer alteração em sua situação. Artigo 3º. Enquanto persistir o impedimento de escalação com fundamento em qualquer das hipóteses previstas no artigo 2º, o trabalhador portuário avulso terá direito ao recebimento de indenização compensatória mensal, olha que interessante, no valor correspondente a 50% sobre a média mensal recebida por ele, por intermédio do órgão gestor de mão de obra, entre 1º de outubro de 2019 e 31 de março de 2020. Quer dizer, essas medidas provisórias, em nenhum momento eu estou elogiando, tá? Só estou dizendo que pelo menos é uma tentativa de a gente lidar com a situação. A ideia é a gente tentar adotar critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, de ponderação de interesses, de bom senso, né? Ele ganha essa indenização compensatória mensal, uma média de 50% do que ele ganhou aí de 1º de outubro de 2019 e 31 de março de 2020. O pagamento da indenização será custeado pelo operador portuário ou por qualquer tomador de serviço que requisitar trabalhador portuário avulso ao órgão gestor de mão de obra. Então, quem que vai custear isso? É o operador portuário ou qualquer tomador de serviço que requisitar trabalho portuário avulso. Então, alguém paga essa conta. É essa a ideia. O valor pago por cada operador portuário ou tomador de serviço, para fins de repasse aos beneficiários da indenização, será proporcional à quantidade de serviço demandado ao órgão gestor de mão de obra. Percebo que está tentando adotar aqui razoabilidade, proporcionalidade. O órgão gestor de mão de obra deverá calcular, arrecadar e repassar aos beneficiários o valor de suas indenizações. Na hipótese de o aumento de custos com o trabalhador portuário avulso decorrente da indenização de que trata esse artigo ter impacto sobre os contratos de arrendamentos já firmados, esses deverão ser alterados de maneira a promover, está se falando muito isso, né? Isso eu estou estudando bastante também, o direito civil, o direito contratual, essa ideia de tentar promover esse reequilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 5º. A administração do porto considerará desconto tarifário aos operadores portuários pré-qualificados que não sejam arrendatários de instalação portuária em valor equivalente ao acréscimo de custo decorrente do pagamento da indenização de que trata esse artigo. Parágrafo 6º. O benefício a ser pago aos trabalhadores portuários avulsos de que trata o caput. E aí, isso a gente vem verificando, né? A ideia de trazer uma natureza indenizatória e não ter reflexos previdenciários e tributários. Então, terá natureza indenizatória, não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado. Não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituído pela Lei 8.036 de 90 e pela Lei Complementar 150 de 2015. Quer dizer, esse é um ponto polêmico que eu estou recebendo muitas dúvidas, né? Quando o texto fala de lei complementar, qual é a conclusão? Essa é chamada nova lei dos empregados domésticos. Então, hoje, empregados domésticos vem sendo regulamentado pelo artigo 7º, parágrafo único da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 72, 2013, e com a Lei Complementar 150, 2015. Poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.
Parágrafo 7º. Não terá direito à indenização de que trata esse artigo, ainda que estejam impedidos de concorrer à escala, que é um sistema de escala, né? Os trabalhadores portuários avulsos que estiverem em gozo, isso a gente está verificando nas medidas provisórias, estiverem em gozo de qualquer benefício do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social, observado o disposto no parágrafo único do artigo 124 da Lei 8.203 de 91, ou perceberem o benefício assistencial de que trata o artigo 10A da Lei 9719 de 98, quer dizer, a gente tem essa preocupação do governo de não haver cumulação de benefícios, vamos dizer assim, de auxílios somente em algumas situações pontuais. Artigo 4º. Na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos para atendimento às requisições em operações portuárias que não forem atendidos, poderão contratar livremente trabalhadores com vínculo empregatício por tempo determinado para a realização do serviço de captazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações. E para fins do disposto nesse artigo, considera-se indisponibilidade de trabalhadores portuários qualquer causa que resulte no não atendimento imediato às requisições apresentadas pelos operadores portuários ao órgão gestor de mão de obra, tais como greves, movimentos de paralisação e operação padrão. A contratação de trabalhadores portuários com vínculo empregatício, com fundamento disposto no caput, não poderá exceder o prazo de 12 meses, tá? Eu vou continuar lendo aqui, só para a gente pensar em outras alterações. O artigo 5º promoveu alterações na Lei 9719 de 98, que é uma das leis que regulamenta o trabalho portuário. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 5º. O órgão gestor de mão de obra fará a escalação de trabalhadores portuários avulsos por meio eletrônico, de modo que o trabalhador possa habilitar-se sem comparecer ao posto de escalação, para evitar o contato físico. E a gente agora, como nunca, estamos utilizando as ferramentas eletrônicas de comunicação. Parágrafo 2º. O meio eletrônico adotado para a escalação de trabalhadores portuários avulsos deverá ser inviolável e tecnicamente seguro. É uma preocupação com todos, né? Infelizmente, a gente já tem relatos que a criminalidade continua solta, vamos dizer assim, tentativas de golpes e por aí vai. Então a gente sempre traz a recomendação. Sempre acompanhar as informações oficiais, quer dizer, utilizar o aplicativo oficial, o site oficial, o telefone oficial, tomar cuidado com mensagem, com WhatsApp, tá bem? Vamos lá. A Lei 7783 de 89, que é a lei de greve da iniciativa privada, que por mandado de injunção coletiva com efeito concretista foi aplicável aos servidores públicos estatutários, está elencando também como atividades essenciais as atividades portuárias lá no artigo 10. Que sempre teve o debate aqui se o rol ele é taxativo, ele é meramente exemplificativo, se ele é números clausos ou números apertos, mas prevalece o entendimento que o rol ele é meramente exemplificativo e agora isso vem demonstrando. E o artigo 7º altera a Lei 12.815 de 2013, que passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 40, né? Parágrafo 5º. Desde que possuam a qualificação necessária, os trabalhadores portuários avulsos registrados e cadastrados poderão desempenhar quaisquer das atividades que trata o parágrafo 1º, vedada a exigência de novo registro ou cadastro específico, independentemente de acordo ou de convenção coletiva. E aí você tem aqui os outros artigos, uma preocupação maior o quê? Por exemplo, o artigo 8º fala que o Poder Executivo deverá instituir e regulamentar comissão de que tenha os seguintes objetivos. Aí vai ter uma comissão para tratar do assunto, tá? Aí o artigo 9º, que é uma questão problemática, a questão do direito intertemporal, que as disposições constantes dos artigos 2º, 3º e 4º produzirão efeitos pelo prazo de 120 dias, contados da data da publicação da medida provisória. Quer dizer, a gente analisando todas as medidas provisórias, a 927, a 928, a 936 e agora a 945, você tem uma alteração, né, de 60 dias, 90 dias, e agora aqui por 120 dias. E aí o artigo 10, ele trata daquela seção de uso especial de pátios, tá? E o artigo 12 fala que essa medida provisória, ela entra em vigor na data de sua publicação, tá bem? Então, mais uma vez, acompanhando aí todas as atualizações, agradeço aí a confiança no meu trabalho, por você seguir meu canal no YouTube, acompanha também o Instagram, tudo que vem saindo da área trabalhista eu venho publicando lá,
Meu Instagram, professor Leone Pereira. Aqui no meu canal no YouTube, também Leone Pereira, é o professor Leone Pereira. Obrigado mesmo, e tudo que for saindo a gente vem colocando. Faça sua inscrição, ative as notificações, indique aos amigos e aos colegas, tá bem? Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, e agora fé inabalável que tudo isso vai passar, se Deus quiser vai passar, e a gente vai sair disso. O mundo pode ser diferente, mas também ele pode ser muito melhor, e a gente precisa ter sempre um viés positivo em tudo que a gente pensa, tá bem? Até o nosso próximo encontro.